tudo beleza? Aqui quem vos fala sou eu, mais um Lucas, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nani. Hoje eu quero abordar mais um conceito técnico dentro das construções das obras, dos jogos, dos animes. Pra quem não se lembra, o primeiro foi o segundo vídeo do canal, que foi sobre trilhas sonoras. E eu quero tratar hoje, como um bom sommelier, as cores, ou seja, eu vou dizer a expressão, vamos falar das paletas de cores. Vocês já perceberam como um conjunto de cores ou de tons de cores nas composições audiovisuais, elas têm total relevância na composição de uma obra? Porque muitas delas, ou em conjunto ou isoladamente, elas, junto com a trilha, elas tendem a desenvolver emoções, elas tendem a desenvolver sentimentos que a cena especificamente queria transmitir. Então a gente vai abordar alguns conceitos técnicos, a diferença entre os tons dessas paletas, que não necessariamente são mexicanas, podem ser, e que geralmente é o que cada escolha visa transmitir no momento em que a pessoa cria uma obra. Primeiramente, é bom a gente definir alguns dos conceitos sobre as cores que podem ajudar a gente a compreender um pouco mais sobre todo o resto. As cores primárias, elas são cores originárias e elas não podem sofrer decomposição. Se tratando cores com fonte de luz, Edward Cullen Style, elas são o verde, o azul e o vermelho, o famoso RGB. E como se trata de pigmento, elas são o amarelo, o ciano e o magenta. Já as cores secundárias, elas são a combinação das cores primárias, ou seja, como por exemplo, como se tratando de pigmento, quando você mistura o azul e o amarelo, você tem o ciano e o amarelo, você tem o verde, por exemplo. Aí você tem as cores quentes. As cores quentes são as cores que te dão sensação de luz, de sensualidade e calor, que é tipo o que você sente quando você pega um... São as cores amareladas, alaranjadas e a cor sépia. Aí você tem as cores frias, que são as cores que lembram a sensação de conforto, de tranquilidade, de frio, tipo igual ao coração da pessoa que você ama. E elas são usadas geralmente em filmes de ficção científica e em ambientes assépticos. Produto de limpeza. São os tons de azul, verde e ciano. Já as cores neutras, elas são cores que não te influenciam ou não passam nenhuma sensação, tipo chuchu na salada. Amantes de chuchu, que me perdoem. São as cores pretas, brancas e derivadas. E as cores pastéis é basicamente qualquer cor misturada com branco. E por último, a gente tem o círculo cromático, que é onde as cores elas são estudadas para, elas são colocadas para estudar os seus tons e suas variações. Só que muitas vezes as cores em si também trazem um certo significado muito utilizado nas produções audiovisuais. Só que toda interpretação depende muito também do contexto e da cultura na qual elas são aplicadas. Falando em linhas gerais, as cores constituintes das cores quentes, como por exemplo laranja, elas trazem a sensação de prazer, de criatividade, do sol, por exemplo. Ou por exemplo amarelo, elas trazem a sensação de alegria, da luz, do verão. Só que o vermelho, ela já traz uma sensação de perigo, de violência e de alerta. Por isso que as placas de pare são vermelhas, para que os domingueiros consigam, ver elas sem foder o trânsito. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, elas trazem a sensação do amor em contrapartida. Outras cores, como o verde, elas já trazem uma sensação de calma, de segurança, de saúde, de natureza. Por isso que a gente consegue ver a diferença entre as cruzes dos hospitais nas cores. Quando geralmente o hospital ele é de emergência, significa que o problema tem que ser resolvido na hora, a cruz do hospital de emergência é vermelha. Já quando é um hospital de atendimento mais clínico, via de regra a cor é verde, porque já é uma coisa um pouco mais tranquila. Já o azul, ele tende a trazer à tona os sonhos, a tranquilidade, a fidelidade, o infinito e até mesmo a limpeza. Vai limpar seu quarto, dá uma olhadinha em volta aí, vai. Uns exemplos comuns do uso do azul no nosso cotidiano são nos logos das companhias aéreas, por exemplo. Ou veja bem, nos produtos de limpeza. O cinza, ele traz a ideia de uma antiguidade, de uma certa melancolia ao passar do tempo. Por isso que geralmente as aplicações de cenas do passado em composições audiovisuais, elas são feitas em escalas de cinza ou algo do tipo. E ainda dentro das cores neutras, a gente tem o preto, que traz a sensação de obscuro, de medo, da tristeza e da morte. Muitas cenas com morte, por exemplo, nos animes, elas são tratadas em tom de cinza, algo que já passou. O preto, na hora da morte, meio tristeza, aquele escuro vindo, e o vermelho, que significa o sangue, a violência e o perigo. Já em contrapartida, o branco traz uma ideia de paz, pureza e espiritualidade. Palavra difícil. Uma boa ideia no contraponto é visualizar, por exemplo, em alguns casos, como muda da água para o vinho, ou do branco para as escalas de cinza mais escuros, ambientes em jogos e animes que eram puros e foram considerados corrompidos com o passar do tempo. Um bom exemplo disso dentro da lore de League of Legends é a transformação das Ilhas das Bênçãos na atual Ilha das Sombras. Então, você tinha um ambiente que era total, de pureza, de conservação ali da calma e da paz, e devido a forças obscuras, acabou surgindo a Ilha das Sombras, Na verdade,
Na verdade, aconteceram alguns outros detalhes. Então eu vou indicar aqui pra vocês que assistam o Laboratório Design Universo Lúdico, pra vocês entenderem um pouco melhor se vocês gostam da lore de League of Legends. Já o rosa, ele traz uma ideia de infância, de paixões, e também traz um pouco da mesma ideia do azul, da ideia de sonho. E o marrom, em linhas gerais, ele traz uma ideia de sujeira, de melancolia, também como cinza, e também do campo, né? Porque você tem a terra, lá tudo bonitinho, você imagina até aquela logo de café, né? E vamos dar um exemplo de uma embalagem que a gente conhece bem para ter essas sensações associadas às cores. A gente tem o emblema do McDonald's, que tem o vermelho, que simboliza o amor, e o amarelo, a alegria. Ou seja, você se sente apaixonado pela marca e sente a alegria de comer, de acordo com a ideia de quem produziu a logo, obviamente. Deu fome aí, né, cuzão? Mas, como foi dito anteriormente, essas são apenas as linhas gerais das ideias que dependem muito do contexto nas quais são aplicadas e também da cultura, né, de quem aplicou. Por exemplo, quando a gente fala de amarelo, a gente fala daquela sensação de alegria e etc. Só que quando a gente pega um filme como Kill Bill, por exemplo, no filme você acha estranho no começo, porque você pensa, o amarelo tá trazendo uma sensação de alegria. Só que a partir do momento que você sabe que para alguns povos orientais o amarelo simboliza os ciúmes, a vingança, etc., quando você tem essa informação, você começa a perceber que faz total sentido a utilização do amarelo dentro da obra dessa noiva vingativa fazedora de scalp, né? E nos animes, dentro dos jogos japoneses também, essas cores são bem presentes, os significados são muitas vezes cumprem uma dupla função. Um caso bem comum é a utilização de cores, combinação de cores escuras, do cinza e do preto e do vermelho nas aplicações de Fatalis dentro do Mortal Kombat, por exemplo. A tela fica escura no momento que você acerta a sequência de botões, que você aprendeu lendo aquela sequência daqueles mangás, o cara aprende a sequência de botão do Mortal Kombat mangá, puta merda, naqueles detonados antigos, e depois logo na sequência aparece aquele Fatality em vermelho. Então é muito aquela questão do perigo, da morte, do momento iminente no qual você, né? Ou seja, esse jogo basicamente é violência pura, mas sejam responsáveis de não briguem com seus coleguinhas de classe, hein? E outros jogos com sequência de finalização parecida também, eles trazem essa questão do obscurecimento da tela. Em Killer Instinct, quando você usa o Ultra, ou quando você usa um Fatality, não no Ultra não, mas quando você usa um Fatality sim. Especiais em Soul Calibur, Street Fighter, por exemplo. Nas próprias construções das fases dos jogos a gente pode perceber essas diferenças. Quando você compara, por exemplo, a fase do Cinder e do Spinal em Killer Instinct. A fase do Cinder é uma fase com sol, né? Uma fase que você... Cara, eu me animo de jogar. Honestamente, eu me animo de jogar naquela fase do Cinder. Na fase do Spinal também, mas simplesmente pelo fato de que eu posso jogar o adversário pra fora. Mentira, eu gosto da construção Dark também, da noite, da fase do Spinal, eu acho muito legal também. Senão o pessoal vai ficar falando, eu sempre fez esse dinheiro aqui Spinal, não sei o que. Eram os dois personagens. Os jogos de MMORPG, de RPG, de aventura, também eles trazem essa caracterização às vezes no ambiente no qual o personagem se encontra. Por exemplo, no Terraria, na música e as cores, quando você está num ambiente de floresta, é uma música calma, as cores predominantes são azul e verde. Só que quando você entra naquele ambiente de corrupção, que eu não sei se é exatamente um ambiente de corrupção, tem muita gente já me falaram que tem dois ambientes. E o que eu estou chamando de ambiente de corrupção é aquele ambiente onde você começa a ver aqueles olhos vermelhos vindo e que é tudo vermelho. Ou seja, significa basicamente que você se fudeu. Pior até a musiquinha, né? Parece que fala carai, quando você entra nesse bioma, né? Carai, fudeu. Em animes, por exemplo, dando um exemplo de cores que podem ter duplo significado, tá nas roupas do Sasuke e do Naruto, por exemplo. O Sasuke, ele usa vestes cor azul escuro, que é uma cor que está oposta no círculo cromático, ou seja, diz que elas são complementares, da roupa laranja utilizada pelo Naruto, que além de trazer uma ideia de complementariedade, traz também um pouco do perfil de cada um deles. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, né? Eu vou colocar aqui agora na tela alguns exemplos só daquilo que eu falei, só para vocês entenderem, principalmente em Terraria, essa questão da mudança de bioma, como a soundtrack aliada com a mudança de bioma, a mudança da coloração, fazem uma grande diferença para você perceber a sensação que traz enquanto você está jogando o jogo.
Bom, meus consagrados, por esse vídeo é só. Eu espero que vocês estejam gostando de conhecer um pouco mais sobre esses termos técnicos também, como se formam essas construções, como se forma tudo nessa parte essas formas de entretenimento que a gente curte pra caralho. Deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e... Lucas wins. Senão você vai ser o próximo. Mas sem violência, meus consagrados. Até o próximo vídeo.